O Estado brasileiro tem uma grande responsabilidade com a educação, e a educação pública de qualidade, democrática e em todo o território nacional assegura soberania e um projeto nacional de desenvolvimento. É assim que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram formados nos primeiros governos do presidente Lula como uma política pública inovadora. Unânime entre nós que a educação profissional e tecnológica ultrapassou todas as barreiras para assegurar em todo o território nacional o direito à educação de qualidade. Nos colocou em um novo patamar. Estes institutos federais e as universidades federais brasileiras também apresentam uma contribuição singular à nação. A cada dia, novas e inventivos caminhos para melhor desenvolver. Vejamos que os institutos federais têm como característica o seu vínculo mais direto com os projetos locais de desenvolvimento. E significam, portanto, neste Brasil que hoje tem pleno emprego, a empregabilidade com qualidade. Neste Brasil que tem um projeto de desenvolvimento, significam também agregar inovação, agregar ciência, agregar tecnologia, para que o Brasil não seja apenas um país produtor e exportador de commodities, mas o Brasil seja um país com tecnologia, ciência, para ser uma nação verdadeiramente independente no século XXI e inclusiva em todos os sentidos. Que grande orgulho nós temos no Rio Grande do Sul, em cada uma das unidades dos institutos federais no Brasil, de podermos verificar a qualidade da educação entre as melhores escolas brasileiras e as melhores escolas do mundo, mostrando que a educação pública, quando recebe os investimentos devidos, realmente ultrapassa qualquer barreira e faz dos estudantes uma trajetória das mais importantes. Aqui, nós estamos criando cerca de 16 mil cargos para os institutos federais e universidades federais e 1.500 novos cargos para o MGI. Nós estamos também, nesse conjunto de projetos, trabalhando o fim da famigerada lista tríplice nas universidades e assegurando que agora o reitor que for eleito ou a reitora assumirá a reitoria, aquele que terá o melhor número de votos. Como autora de projetos nessa área e defensora dos IFES e das universidades, peço voto sim. Senhor presidente, uma questão de ordem. Deputado Wilson Santiago, 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto é de fundamental importância para o desenvolvimento do interior do nosso estado, a Paraíba. Todos nós sabemos que o Instituto Federal de Educação não só qualifica as pessoas, especificamente os jovens, como também dá oportunidade a todos qualificados de encontrarem opções de trabalho, opções de vida e melhores condições de sobreviverem no futuro próximo. Portanto, o Instituto Federal de Educação do Sertão da Paraíba, ele é de significativa importância. Quando ele se é dividido do Instituto Federal de Educação da Paraíba em dois, Instituto Federal de Educação e o Instituto Federal do Sertão da Paraíba, com certeza nós teremos mais oportunidades de profissionais e com isso teremos melhor qualidade naqueles que formam os jovens, naqueles que têm as condições de não só gerar renda, gerar emprego e gerar melhor qualidade de oportunidade. Portanto, esse projeto de criação do Instituto Federal de Educação do Sertão merece ser aplaudido, merece ser comemorado e a partir de agora nós iremos trabalhar, senhor presidente, para criar campo em outras cidades, polos do interior da Paraíba, dando a oportunidade ao filho do trabalhador
dando oportunidade ao filho do trabalhador de ficarem mais próximo da oportunidade de se qualificarem e ter oportunidade de trabalho. Muito obrigado e parabéns a todo esse Congresso Nacional que com certeza votará favorável a criação do Instituto Federal de Educação do Sertão da Paraíba. Deputado Kim Kataguiri, de São Paulo, na tribuna. Deve ser o próximo orador a encaminhar a votação desse projeto de lei. Deputado Gervásio Maia, 1 minuto. Presidente, eu quero, nesse momento importante para a Câmara dos Deputados, eu quero fazer um reconhecimento e um agradecimento. Aliás, duplo agradecimento. Primeiro, registrar o papel de Vossa Excelência quando intercedeu junto ao presidente Lula para que a gente pudesse chegar a esse momento e aprovar a criação do Instituto Federal do Sertão. E fico muito feliz porque o nosso mandato, presidente Hugo, aqui na Câmara dos Deputados, tem tido uma sintonia muito forte com o Instituto Federal da Paraíba, colocando emendas, aportando recursos para que, por exemplo, o Instituto Federal em Picuí, em Esperança e em Catolé do Rocha tenham conquistado 3 ginásios poliesportivos com dimensões oficiais. Ainda conseguimos, presidente Hugo, a implantação de 2 novos cursos no campus de Catolé do Rocha, Arquitetura e Urbanismo, e também um curso em Administração, que já estão, inclusive, funcionando com os seus alunos ali, prestando e aprendendo para o seu futuro e para a vida. Inclusive, nós tivemos um estudante do campus de Catolé do Rocha que venceu as Olimpíadas, umas Olimpíadas no campo nacional, mostrando que a educação é a base de tudo. Aliás, presidente, é o único instrumento que se tem para que se tenha um povo próspero e um país de oportunidades. Então, parabéns a Vossa Excelência e também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela criação do Instituto Federal do Sertão. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Deputado Hollenberg, uma questão de ordem. Em seguida, a deputada Denise Pessoa. Senhor presidente, a questão de ordem, suscita a questão de ordem com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e no artigo 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Porque o que está em discussão aqui não é juízo político, não é conveniência, não é oportunidade. É cumprimento de norma constitucional e regimental de caráter vinculante. Foi protocolado por mim o requerimento de comissão parlamentar de inquérito para apuração de fatos determinados envolvendo graves indícios de irregularidades financeiras na relação entre o Banco Master e o BRB. Esse requerimento tem mais de 1/3 de assinaturas, tem 201 assinaturas, descreve o fato determinado e fixa prazo certo. Esses são exatamente os requisitos previstos na Constituição e no regimento interno. Peço licença para ler os respectivos artigos. O artigo 58 da Constituição e seu parágrafo 3º expressam: artigo 58, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Já o caput do artigo 35 do Regimento Interno diz: a Câmara dos Deputados, a requerimento de 1/3 de seus membros, instituirá a comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos neste regimento. O verbo aqui é instituirá, não é poderá, não é avaliará. É comando no imperativo que traduz ato vinculado.
O regimento, inclusive, retira qualquer margem de discricionariedade ao tratar do procedimento após o recebimento do requerimento. Peço licença para ler o artigo 35, parágrafo 2º do regimento. Recebido o requerimento, o presidente o mandará à publicação, desde que satisfeitos os requisitos regimentais. Caso contrário, devolvê-lo-á ao autor, cabendo desta decisão recurso para o plenário no prazo de 5 sessões, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Mais uma vez, o verbo é mandará. A atuação da presidência aqui é formal e obrigatória, limitada à verificação dos requisitos objetivos que estão preenchidos. O único limitador possível também está no próprio artigo 35 do regimento. Peço licença para ler o... Para concluir, deputado. Não será criada comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos 5 na Câmara, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quórum de apresentação previsto no caput deste artigo. Esse é o único óbice previsto no próprio regimento interno e ele simplesmente não se aplica à situação atual da Casa, porque não estamos diante de 5 CPIs em funcionamento, muito pelo contrário. Na verdade, não há sequer uma CPI em funcionamento nesta Câmara, o que demonstra de forma ainda mais evidente regimental que possa ser invocado para retardar, condicionar ou deixar de dar cumprimento ao comando expresso do artigo 35 do Regimento Interno e do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Essa matéria, inclusive, senhor presidente, já foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, a questão de ordem objetiva: qual o fundamento jurídico regimental poderia afastar a aplicação direta do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição e do artigo 35 do Regimento? Agradeço a Vossa Excelência a questão de ordem, recolho a sua questão de ordem e responderei oportunamente. Passa-se a votação da matéria. Antes disso, deputada Denise Pessoa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero só ocupar esse tempo para aqui deixar o reconhecimento do trabalho do Ministério da Cultura, que faz justiça quando ele apresenta o projeto 6170 de 2025, que trata do plano de carreira dos servidores da área da cultura. Valoriza aí os trabalhadores da cultura que mais de 20 anos esperavam por essa medida. Então, enquanto presidente da Comissão de Cultura, eu preciso reconhecer o trabalho do Ministério, também da ASMINC e de todos os sindicatos estaduais que batalharam. Então, é um orgulho encerrar o trabalho à frente da presidência da Comissão de Cultura, aprovando aqui o plano de carreira dos servidores da cultura do nosso país. Parabéns ao Ministério da Cultura, parabéns ao governo Lula, parabéns a todos os trabalhadores e defensores da cultura do nosso país. Gostaria de convidar, deputado Felipe Carreira, darei a palavra a Vossa Excelência após o encaminhamento aqui. Nós temos ainda que concluir o encaminhamento. Temos agora que ouvir contrário, o deputado Adriana Ventura. Para falar contrário, o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez subo aqui a essa tribuna para dizer que a gente começa o ano muito mal. Em vez de discutir uma reforma administrativa, em vez de discutir a PEC contra os privilégios, que eu já protocolei, que só falta essa casa votar para acabar com os super salários de juízes, de promotores, das carreiras do executivo, para cortar privilégios de parlamentares, a gente começa aumentando os rombos aqui em 5 bilhões de reais, somando os super salários para o Senado e para a Câmara, que foram votados em 2 projetos anteriores, mais a criação de 18 mil novos cargos. Agora, enfrentar os abusos salariais do Poder Judiciário e do Ministério Público, ninguém quer. Votar um projeto aqui para cortar da cota parlamentar, para cortar a gasolina para deputado, para cortar carro para deputado, também ninguém quer. Votar para cortar a emenda parlamentar, também ninguém quer. 50 bilhões de reais sequestrados do orçamento pelo Legislativo não é função de deputado executar o orçamento. Isso é função do Executivo. País sério não existe parlamento executando orçamento. O parlamento legisla e fiscaliza. Mas aí esse parlamento também não quer votar. Também não quer votar, como por exemplo o tal do auxílio mudança para os deputados. Quando o sujeito ele é reeleito, ele continua recebendo, como se ele estivesse mudando para algum lugar. Mexer nos interesses do Legislativo, nos privilégios desse parlamento, que já é um dos mais caros do mundo, ninguém quer.
promover corte de gastos também em setores de funcionários fantasmas, de cargos comissionados inúteis que existem no Executivo Federal, também ninguém quer discutir. Instalar, como foi até bem colocado aqui pelo deputado Hollenberg, a CPI do Banco Master, que aliás não tem nenhuma CPI instalada por parte da Câmara dos Deputados, até uma que eu protocolei contra o tráfico de crack está parada há 2 anos, também ninguém quer trabalhar nisso. A mesma coisa, a CPMI no Senado também não avança, foi protocolado agora pela oposição, o CPMI do Banco Master, também nenhuma sinalização do presidente Davi Alcolumbre da sua instalação. Então, assim, é o que eu costumo dizer, né? Não é à toa que político é mal visto pela sociedade, não é à toa que parlamentar é xingado, os parlamentares fazem por merecer, a classe política faz por merecer a sua própria impopularidade. Às vezes as pessoas perguntam, pô, e aí, você que está lá dentro, né, é justa a imagem ruim que as pessoas têm do parlamento, dos deputados? Eu acho que é uma imagem injusta. A imagem que deveria existir para a população é muito pior. O parlamento é muito pior do que as pessoas imaginam. Desempenho é muito pior, a corrupção é muito pior, a defesa de interesses mesquinhos e pequenos é muito pior. Por isso, mais uma vez, registro meu voto contrário, presidente. Convido para falar, encaminhar a favor da matéria o deputado Jorge Sola. Eu posso ficar na vice-liderança se você quiser. Não tiver. Obrigado, presidente. Esse projeto é extremamente importante para continuar a reconstrução do serviço público no nosso país. A turma da extrema-direita, os bolsonaristas, que levaram no governo passado 4 anos sem reajuste salarial, sem concurso público, sem viabilizar as políticas públicas, vem falar aqui contra a criação de 16 mil cargos no MEC. Gente, 9.587 vagas para professor dos institutos federais, para ensino médio e ensino superior. O problema é que vocês são contra que pobre tenha ensino de qualidade. Vocês são contra que os nossos institutos federais, que as nossas universidades tenham professores, tenham servidores. Nós defendemos e conseguimos aprovar a recuperação salarial dos médicos veterinários, dos técnicos administrativos. A última vez que isso aconteceu foi antes de vocês derrubarem a presidenta Dilma no golpe de 2016. É bom lembrar isso aqui. Esse projeto reconstrói as carreiras da cultura, do Ministério da Cultura, que vocês destruíram. E vocês não engolem que com o governo Lula voltou a ter cultura nesse país. O Ministério da Cultura foi reconstruído. Temos aqui carreira novamente. Vocês não aceitam e estão reclamando que o Ministério da Gestão vai contratar mais trabalhadores para organizar as políticas públicas que são voltadas para a população mais pobre. E mais do que tudo, vocês estão reclamando que a Receita Federal vai contratar mais auditores, mais agentes para fiscalizar os criminosos do colarinho branco, os amigos de vocês, que financiam as campanhas eleitorais de vocês, que vocês são cúmplices dos crimes da turma que está lá na Faria Lima. Por isso vocês reclamam desse projeto, porque para vocês, dinheiro para contratar professor é gastança. Dinheiro para contratar concursado no serviço público, para fiscalizar na Receita Federal é gastança. Para vocês, fazer cultura, fazer gestão, fazer política pública é gastança. Para vocês, isso não é gastança, é pagar juros da dívida pública, os juros astronômicos que a turma de vocês se beneficiam. Para vocês, toda a arrecadação de imposto era usada para a elite desse país se locupletar. Isso sim, se locupletar, nadando no juro da dívida pública. Vocês foram contra que o primeiro andar dos mais ricos pagasse imposto de renda, estão lembrados? Votaram aqui de forma envergonhada, da mesma forma que a maior parte de vocês vão votar aqui a favor envergonhado, com medo do voto na maioria da população brasileira. Tem um ou outro mais corajoso que vem aqui e mantém a posição de ser contra contratar professor, de ser contra a educação, de ser contra o servidor público. Presidente, parabéns por estar em pau. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho
das meninas, muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!